E o mercado de capitais acabou ultrapassando os bancos em oferta de créditos para empresas, isso pela primeira vez na história. Segundo dados do Banco Central e também da Ambima, isso no ano passado. Os papéis que consistem em debentures, CRIs, CRAs, em notas comerciais, por exemplo, atingiram um estoque de 2 trilhões e 700 milhões de reais, o que vale mais ou menos aí a 23% do PIB. Justamente sobre esse tema, a gente conversa agora com o Roberto Dumas, é professor do INSPER e também estrategista-chefe da GCB. Tudo bem, Roberto? Que bom tê-lo aqui conosco no CNN Morning Call. Sempre um prazer ouvi-lo e também aprender um pouquinho com o senhor. Bom dia, boa quarta-feira. Obrigado, Renan. Prazer estar com você. Que isso aprender comigo? Eu que mais aprendo com você, pelo amor de Deus. Vamos juntos. Eu queria saber, a minha primeira pergunta para o senhor quais fatores explicam essa liderança do mercado de capitais na oferta de crédito quando a gente fala dos CNPJs? Veja, você tem praticamente aí três rolos de explicação. Primeiro, que o mercado de capitais acaba possibilitando que as empresas façam uma diversificação de acúmulo, ou melhor, de busca de recursos. Outra, a oferta de crédito do mercado de capitais, ela tende a ser mais flexível e, por exemplo, como você colocou aí, debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, elas não têm um imposto para a pessoa física e um imposto para a pessoa jurídica é menor. E o prazo é muito maior. Você vai fazer uma linha de transmissão, você está falando de 10, 20 anos. Não tem banco, é muito difícil um banco te dar uma linha de crédito de 10 a 20 anos. Outro ponto, melhora a governança e transparência das empresas que querem eventualmente abrir o capital. Esse é um dos pontos que a gente tem. O outro ponto, Renan, é o seguinte: nós estamos sedentos por ativos de qualidade. Ou seja, você tem mais ou menos 10 trilhões de reais de ativos sob administração, asset under management, que estão procurando ativos para colocar em seus balanços. O que eu quero dizer com isso? Você tem o fundo de investimento, muita gente investindo em fundo de investimento, mas precisa de ativos para fazer lastro para esses depósitos que estão sendo feitos. Então, muita gente está tendo esse benefício de estruturar uma operação de mercado de capitais cada vez melhor e mais proveniente para dar laço para essas operações de ativos sobre a administração. E o terceiro e mais importante ponto não significa tanto o aumento da participação do mercado de capitais, mas um recrudescimento, um recuo, perdão, dos bancos. Por quê? Porque a inadimplência das famílias, já vamos dizer já porque está batendo na pessoa jurídica, está mais ou menos 80% das famílias endividadas. 28% é o comprometimento da renda. O que é isso? Cada R$ 100 que a família ganha, 28, R$ 29, ela tem que pagar para o banco como amortização e juros. E desses 80% das famílias que estão endividadas, 30% estão em atraso. E aí vem o jogo. O banco, ele ganha dinheiro fazendo a conta do RAROC. O que é o RAROC? Retorno ajustado pelo risco sobre capital. Então, você tem o retorno dividido pelo capital. Se o capital diminui porque a probabilidade de calote aumenta, os bancos param de emprestar dinheiro ou aumentam o spread bancário a despeito de uma queda da Selic. Sabendo disso, o mercado de capitais dá aquele impulso maior porque não pega esse aumento de spread bancário. Os bancos querem garantir a lucratividade. Se a lucratividade acaba de alguma maneira sendo prejudicada por causa de uma probabilidade maior de calote, como eu falei, eles vão emprestar menos ou aumentar o spread bancário.
Então, as empresas acabam buscando um mercado mais flexível em termos de estrutura, em termos de custo, em termos de prazo. Está aí o que acontece com o mercado de capitais, que é uma coisa muito boa. Você não fica na mão de bancos completamente, né, Renan? Pois é, professor, aproveitando a sua companhia aqui, houve uma mudança no comportamento das empresas que têm buscado, né, esse cenário ou no mercado de alguma maneira que está sendo oferecido? Veja, os dois lados, não é que mudou. O banco oferece. Quando você vê que a custo começa a aumentar a despeito de uma Selic caindo, nós estou falando que a Selic vai cair muito mais que 14,75 depois do que aconteceu com a guerra de Irã e Estados Unidos. Você tem um ponto aí. Mas existe uma forma de todos os lados quererem aproveitar a situação. O lado do banco que quer oferecer uma estrutura de mercado de capitais, onde ele não precisa colocar no balanço. Então, por exemplo, olha, essas operações de estrutura de mercado de capitais, os bancos vão ficar fora. Não, porque eles podem originar e vender essas operações para o mercado, não para o mercado paralelo, mas para o mercado de fundos. Como eu disse, está absolutamente sedento por melhores ativos para fazer lastro para aquelas operações, porque, como eu falei, você deposita no fundo de investimento. Se você deposita nesse fundo de investimento, esse fundo de investimento precisa comprar ativo. Não tem ativo. Puxa, então a gente precisa formar ativo. Da onde nós vamos formar ativo? CRI, CRA, debênture incentivada, FDIC. Isso ajuda muito o mercado de capitais a se desenvolver e tira a espada de Damocles da cabeça um pouco dos bancos que estão sofrendo um pouquinho com a inadimplência, porque, veja, tá complicado o problema das famílias. Não é que as famílias estão tomando dinheiro no mercado de capitais. Isso é importante deixar claro. Mas como as famílias estão endividadas e a inadimplência aumenta, isso prejudica o retorno ajustado pelo risco. Os bancos querem emprestar menos e ou aumentar o spread. Procura o mercado de capitais. Está aí a explicação, Renan. E, professor, de que forma que os juros, de alguma maneira, têm contribuído para essas mudanças no sistema de crédito? Por enquanto, eu acho que nenhum. Veja, a gente poderia falar, olha, 2016 a 2021, mas nós estamos vendo um ramp-up do mercado de capitais quando o mercado de juros, ou melhor, quando a taxa de juros já estava alta. É óbvio que com a queda de juros, se isso acontecer, se Deus quiser acabar essa guerra logo e a gente puder taxar a taxa de juros, o mercado de capitais vai ter com mais força ainda. Mas eu ainda não vejo a queda de juros de 2016 a 2021 sendo o principal propulsor do mercado de capitais. Foi muito mais um sentido dos bancos, por causa dos juros altos, por causa da pandemia, apanharem em alguns problemas que você conhece, tiveram nos balanços de empresas grandes, os bancos passaram em alguns momentos lamber ferida. Então, de novo, o retorno ajustado pelo risco prejudica. Onde que eu vou buscar dinheiro? Vamos fazer um FDIC, vamos fazer um CRI, um CRI, um CRA. Então, isso ajuda a diversificar e aumentar ainda a transparência e a governança das empresas que vão para o mercado de capitais. Porque às vezes os bancos pedem garantias, mas você não precisa ter aquela governança. Agora, quando você trata de mercado de capitais, você precisa de uma transparência maior, você precisa mostrar os balanços e tem que ser auditados, e isso ajuda no mercado como um todo e ajuda no desenvolvimento do mercado financeiro e mais uma porta para financiamento da economia no Brasil, Renan. Professor, para a gente finalizar essa nossa conversa, poderíamos aqui ficar batendo papo a manhã inteira,
Eu te pergunto, para uma empresa que busca esse crédito que você mencionava, quais são as principais, digamos, vantagens, né? E, claro, também os riscos se a gente substitui, digamos, o crédito bancário tradicional por uma captação no mercado de capitais? Veja, uma das vantagens que você tem é que você diversifica. Você não fica preso aos maiores bancos ou até aos menores bancos. Você diversifica teu passivo. Teu passivo está lá, ó, banco X, Y, Z, W, etc. Eu não estou tão preso ao mercado bancário. Outra, as garantias são mais flexíveis, são mais tailor-made. Ou seja, o que você quer me dar? Eu quero te dar recebíveis em garantia. Outra coisa, o prazo. Chego no banco, quero uma operação de 10, 15 anos para fazer uma linha de transmissão. O banco não tem funding, praticamente, quando eu trabalhava, pelo menos nos bancos, de um funding de 15 a 20 anos. Então, você emite uma debênture incentivada de infraestrutura, acaba ajudando. Quero exatamente para o setor imobiliário, você usa o CRI. Quero para o setor do agronegócio, você usa o CRA, o famoso CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. E isso vai ajudando a diversificar a possibilidade de financiamento que as empresas têm. Então, esses benefícios é que o mercado de capitais traz para as empresas não ficarem tão dependentes de banco. Não é questão de falar mal de banco ou falar mal ou bem de mercado de capitais. É questão de diversificar e não ficar dependente de ninguém. Ou seja, você fica diversificado. Eu tenho FIDIC, eu tenho banco, eu tenho CRI, eu tenho CRA, eu tenho debênture incentivada, tenho um outro banco, e aquele que for te emprestar fala, olha, você tem um myriad de investimento ou de emprestadores bastante diversificado. E isso ajuda na aprovação de novos créditos, ao invés de ficar na mão de um ou dois bancos apenas. A gente conversou com o professor Roberto Dumas, professor do INSPER e também estrategista, chefe da GCB. Professor, muito obrigado pela conversa. Desejo ao senhor uma boa quarta-feira. Até a próxima. Obrigado, Renan. Um grande abraço a todos.